Salve, maníacos por papelão colorido. Charles Grunge aqui na área. E hoje eu vim trazer para vocês um assunto bem polêmico na comunidade. NetDeck e adaptação ao meta. Mas se você curte Commander competitivo e curte muito Commander 500, já cola comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal aí para dar aquela força. Valeu? Bora pro vídeo. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho de NetDeck e um pouquinho de adaptação ao meta do NetDeck, né? Vamos começar conversando o seguinte. Cara, todo mundo já fez NetDeck um dia. Isso aí eu faço até hoje e muita gente se utiliza desse artifício, até porque é muito mais fácil a gente já encontrar uma lista pronta, que já foi masterizada, que já foi testada e tal. Mas tem aquele pequeno problema, né? Sempre que você pega uma lista pronta, você não sabe em que meta aquela lista está rodando. Às vezes você pega lá, sei lá, o seu criador de conteúdo favorito, aí você viu uma lista legal, cara, falou, cara, essa lista tá top. Procurou aquele comandante que você gosta e mesmo assim a lista não roda o suficiente, né? Assim, vamos contextualizar a ideia. Isso não é uma prática só do Commander não, tá, gente? Isso é uma prática muito comum nos outros formatos, Standard, Modern, Legacy. Isso é uma prática que vem sendo feita há muitos anos, né? Desde que a gente começou a ter mais ferramentas e acesso a isso. Isso se tornou uma prática muito comum. Qual é o problema dessa prática, né? É que você normalmente pega aquela lista de olhos fechados. Então, se você só copia e cola aquela lista, né, dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V na lista, você não sabe o porquê de alguns slots estarem ali, o porquê de algumas cartas estarem sendo usadas. E provavelmente aquilo foi uma adaptação feita pelo criador da lista, baseado no meta, né, no torneio que ele está jogando ou no meta que ele vai enfrentar, baseado mais ou menos naquela ideia de que ele progride a lista e testa a lista em um ambiente específico. Então, qual é o problema disso? Às vezes você vai jogar com a mesma lista exatamente em um meta que é completamente diferente daquele ambiente em que ela foi testada. Tipo assim, o que acontece na maioria das vezes? Você vê aquela lista top, aí você vai lá, pô, cara, essa lista tá muito legal, tá muito fechadinha, tá muito bem organizada, com vários slots legais. Aí você pensa, pô, é só copiar essa lista aqui, e aí eu vou jogar meu torneio de Commander 500, eu vou jogar meu torneio de CDH, e eu vou me dar bem porque a lista tá top, ela fez resultado, de repente, entendeu? Você já pegou uma lista do cara que foi campeão, sei lá, de 2, 3, 4 torneios com aquela lista. Aí você fala, pô, você pensa, pô, se fez resultado com ele, a lista tá no topo da linha, né? Tá ali top de linha, vou fazer também, vou pegar, vou fazer torneio e vou farmar e vou conseguir fazer alguma coisa. Só que na maioria das vezes não é assim. Porque o NetDeck, ele para ser consciente, ele tem que ser o ponto de partida da sua lista e não o ponto final dela, entendeu? Você tem que pegar aquela lista como uma base para adaptar para o seu meta. Quando você pega aquela lista, né, você normalmente vai analisar, fazer uma análise geral da lista, vai ver quais os slots que ela tem, que são slots que a gente chama de slots flexíveis, né, que são slots que não são propriamente dito do plano de jogo do deck, né? Você vai manter ali o core do deck, você vai manter a estrutura do deck, os combos os tutores, as pedras de mana, os terrenos. Você vai fazer uma análise geral da estrutura do deck e aí você vai ver ali o que você vai manter, né? Sempre mantendo aquela linha, aquela estrutura do deck inicial. Aí você vai começar a perceber que alguns slots eles estão meio jogados ali. Tipo, alguns slots que não fazem sinergia direta com o comandante, alguns slots que não fazem sinergia direta com o plano de jogo, entendeu? Que não te levam assim a um plano de jogo específico. Aí
qual é a ideia? Você começar a separar esses slots e aí você põe, assim, eu gosto muito de usar o Moxfield porque para mim é um dos melhores sites, se não o melhor site de para montagem de deck, porque você consegue facilmente tirar uma coisa de um lado e botar para o outro. Então você pega o Moxfield e aí você passa todas as cartas desses slots que são tecnicamente flexíveis, que você acha que estão ali meio perdidos, e aí você vai jogar no considerando. Aí você vai abrir mais ou menos de 8 a 15 slots que você tem como você flexibilizar. Você joga isso para o sideboard ou para o considerando, jogou ali, organizou, abriu aquela lista de novo, você vai pegar o quê? Estudar e entender o meta que você vai jogar. Como assim, Charles? Você vai pegar... se você for jogar um torneio online é mais difícil, porque normalmente é um meta mais aberto, né? Você não tem muito como saber como é que vai funcionar, quais as listas que vão entrar, quais os comandantes que estão jogando. Tem como você ver, tem um parâmetro mais ou menos pelos torneios anteriores. Então se você pegar de repente, sei lá, um torneio que você vai começar agora, e aí você pega aqueles torneios anteriores daquele mesmo organizador e faz um apanhado. Você vai dar uma olhada no top 10, no top 15 ali, você vê mais ou menos quais os comandantes estão jogando mais, você vê quais são os últimos campeões dos torneios, vê qual o tipo de estratégia que está sendo mais usada, se tem mais stacks, se tem mais fast combo, e aí você vai analisar aos poucos todas aquelas etapas ali dos torneios anteriores, né? Isso no online. No físico é mais fácil, porque assim, se você tem um playgroup ou se você vai jogar em uma loja específica, você tem como ter mais ou menos uma ideia, né, do que está jogando. Você chega numa loja, você vai chegar lá, você vai, e aí, qual é o teu comandante? Como é que você joga? Qual a estratégia do teu deck? Como é que você costuma jogar e tal? E aí você vai fazendo esse apanhado, você vai vendo mais ou menos quais são os decks que estão jogando mais, quais são os decks que estão chegando batendo top 4, top 10, para você ter uma noção geral de qual estratégia está sendo mais bem sucedida ali. Aí nesses 8, 15 slots que você vai separar, você vai utilizar eles para você colocar aqueles slots que vão fazer você ou jogar de acordo com o meta ou jogar no anti-meta, dependendo da estratégia do deck que você estiver usando. Por exemplo, se você está num meta que é muito baseado em criaturas, né, que você tem muitos decks de criatura, muito deck de Tymna, muito deck de Nagila, muitos decks assim que são baseados em criaturas, você normalmente não vai querer encher o deck de counter de não creature. Não faz sentido você colocar, sei lá, 12, 15 counters não de criatura, que não pega em criatura, se você está num meta baseado, entendeu? Em criatura. Os combos do meta, entendeu? São combos baseados em Storm, ou são combos baseados mais em criatura. É isso que você tem que avaliar na hora de fazer o net deck. Então assim, não é só pegar a lista e copiar, porque na maioria das vezes, aquele deck não vai se sair bem, entendeu? Pode ser que você dê uma sorte aí em um torneio e de repente, a lista rodou bem, porque o meta daquele torneio o teu deck foi favorecido pelo aquele meta, entendeu? Assim, você pega o deck que foi montado para um meta e pode ser que aquele meta que você tenha jogado ele seja parecido com o meta para onde a lista foi montada. Só que nem sempre é assim, na maioria das vezes você vai pegar um deck e você vai precisar testar ele algumas vezes naquele meta, naquele ambiente, para você poder identificar o que você vai colocar. E aí, por isso que eu falo da importância de você não pegar a lista fechada e jogar diretamente com ela, entendeu? Se você tiver como previamente avaliar quais são as estratégias mais usadas, quais são os combos mais usados, quais são os comandantes mais usados, você vai ter uma noção geral do meta que está rodando. E aí você consegue ir colocando... de início você pode até tirar um pouco menos, de repente você vai tirar umas 5 cartas, 6 cartas e tal, vai adaptar um pouquinho, vai testar, mas é importante você fazer o quê? Primeiro, quando você pegar uma lista na internet, quando você copiar uma lista de um deck, você identificar logo de cara
quais são aqueles slots que estão ali por alguma questão de meta, entendeu? Se você pega aquele deck e você consegue identificar logo de cara o que está ali e que não faz sentido com o core do deck, com a parte central do deck, você já consegue mais ou menos organizar na sua cabeça e fazer uma listinha já com aquelas cartas separadas no sideboard, no considerando. E aí você joga aquilo para baixo, entendeu? Cria uma outra lista, se for o caso, igual, entendeu? Copia a lista 2, 3 vezes e aí você joga para baixo. Aí você compara uma lista com a outra, você coloca o que você precisa incluir no deck, o que você precisa tirar do deck, já joga ali embaixo e aí você faz um apanhado geral. Quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente acaba exercitando o nosso deck building, entendeu? Porque vai chegar um certo ponto que você só de bater um olho numa lista ou só de você identificar um comandante, você vai saber mais ou menos o que você vai usar. Hoje em dia, o que eu faço assim, na maioria dos meus decks? Por exemplo, eu tenho uma base de decks cadastradas no meu Mox, que já é uma base bem grande. Então, tipo assim, eu vou fazer um comandante Esper, né? Então eu posso pegar um Tivit, eu posso pegar qualquer outro comandante Esper, e aí eu tenho uma base de mana que vai ser compartilhada em praticamente todos os decks. Tipo, vai mudar um terreno ou outro. Porque assim, tem um terreno que eu vou usar no Tivit, que é específico, um terreno que retorna um artefato do cemitério para o campo de batalha. De repente, no outro deck eu não vou precisar usar aquilo. Então, assim, é avaliar o que você precisa do core do deck e deixar aquilo mais ou menos organizado. Quando você faz o net deck cru, você sem saber absolutamente nada, a tendência é que você pegue um deck e não consiga desenvolver. O deck simplesmente não vai funcionar, você não sabe nem que mão você vai equipar, você não sabe quais as cartas principais que você vai estar, mesmo por mais que você saiba, o combo tal, o combo X, o combo Y, você tenha na sua mente, sei lá, você tem Taça Consult, você tem Dualcaster Mage, você sabe as linhas de combo, você já entende como é que funcionam os decks, você já sabe como é que funcionam os combos. Mas se você não sabe qual a velocidade do deck, como ele se comporta dependendo de cada mesa, se você não sabe avaliar isso logo de cara, assim, logo de primeira, você acaba ficando para trás. E aí você vai fazer o quê? Você vai avaliar isso já diretamente no torneio? Essa vai ser seu ponto de avaliação. Você vai acabar perdendo muito tempo, né? Perdendo às vezes 1, 2, 3 rodadas para você entender. Aí o torneio já acabou e você não entendeu como é que funciona, entendeu? Aí que você está começando a entender o meta, como está funcionando, entendeu? Isso não é uma crítica, né? Assim, é o que eu falei no início. Eu gosto de net decking, eu faço, entendeu? O Vini sabe disso, eu já cansei de copiar a lista do Vini, eu não quero ser tóxico, vai lá. Abraço, Vini. O Deco, entendeu? Já cansei de pegar a lista do Deco e de outros criadores de conteúdo. Gustavo, Guilherme. Assim, listas que eu olho que eu falo, cara, são listas que estão legais, que estão ok. Mas o que normalmente eu faço? Normalmente eu pego aquela lista e por mais que eu já tenha feito isso de pegar uma lista e jogar diretamente, eu percebi que normalmente não funciona. Porque além disso, tem o estilo do jogador. O jogador normalmente ele monta uma lista baseado muito mais no estilo próprio dele de jogo. Que também é um outro ponto que eu queria abordar. O estilo do jogador. Porque assim, você pode montar, como eu dei o exemplo do Tivit, você pode montar uma lista de Tivit com várias formas diferentes, entendeu? Normalmente ela vai ser uma lista mid-range, ok, mas tem como você montar ela de várias formas diferentes. Ela um pouco mais rápida, ela um pouco mais lenta, ela um pouco mais lenta ainda, mais voltada para os stacks. Você consegue montar. E como é que você vai avaliar isso? Primeiro você vai avaliar o meta que você vai jogar, né? E depois você vai avaliar o teu estilo de jogo. Porque assim, não adianta eu falar para você,
cara, monta o deck do Tivit Stax, porque o meta tá pedindo um deck Stax. Se você não souber jogar de Stax, aquele deck vai ficar uma porcaria na tua mão. Entendeu? Então, tudo isso, na hora que você fizer o net deck, na hora que você pegar uma lista para olhar, você tem que avaliar. Entendeu? Qual é o teu estilo de jogo? Como é que você se sente mais confortável em jogar? É mais fast combo? É mais mid-range? É mais stacks? Você gosta de um jogo mais arrastado, de um jogo mais lento? Qual é o ambiente que eu vou jogar com aquele deck? É um ambiente que favorece aquela estratégia? Porque se não for um ambiente que de repente favoreça uma estratégia, você tem como correr um pouquinho para outra. Então você consegue fazer de repente um deck mid-range com stacks, mas com menos stacks, mais voltado para o mid-range. Ou você consegue de repente carregar a mão nos stacks, porque você se sente mais confortável e o meta é propício para isso. Aí muito deck fast, aí você consegue, pô, vou encaixar um deck stacks aqui porque eu sei que eu vou ser o anti-meta. Entendeu? Se o cara tentar combar na 2, na 3, eu já tô ali com uma Rule of Law, já tô com outros stacks qualquer na mesa e eu vou segurar a galera porque meu jogo é mais lento. Isso você só vai conseguir avaliar conforme você for jogando. Tá? Mas você precisa já de partida identificar esses slots no deck. Entendeu? Você identifica logo de cara. Quando você pegar aquela lista, que você olhar aquela lista, já passa o olho nela 2, 3, 4 vezes e fala, cara, isso aqui tá aqui meio perdido, eu não sei para que isso tá aqui. Então eu vou colocar isso aqui no considerando, ou vou colocar no sideboard e vou deixar esse slot em aberto. Entendeu? Se você pega alguns metas e você tem como fazer, flexibilizar esses slots. E aí é onde eu entro. Se você pegar 2, 3 metas diferentes, você tem como pegar sua pool e aí você organiza, sei lá, cara, 15 cartas, eu consigo deixar esse deck aqui de mid-range ou stacks. Entendeu? Sei lá, 10 cartas eu consigo transformar ele de mid-range para stacks. E aí você coloca ali, já deixa no shieldzinho, já deixa no cantinho, junto com o deck, organizadinho, que aí você sabe que, pô, dependendo do meta que eu for jogar, eu posso tirar essas 10 aqui e colocar essas 10 ali. No Commander fica mais difícil porque a gente não tem sideboard oficial, né? Assim, nos outros formatos competitivos, você tem o sideboard, então tem como a pessoa, de repente, cara, vou tacar tudo aqui no sideboard, se eu precisar disso aqui, só no meio do jogo eu troco e acabou. Só que no Commander a gente não tem isso. Então como é que você faz essa leitura? Ou você avalia os metas anteriores do torneio, né? No caso do torneio online, ou você avalia o meta onde você está jogando. Tá? A galera tá jogando com muito artefato. Pô, se eu colocar aqui um Collector Wolf ou alguma coisa que trava artefato, eu vou dar uma segurada na galera. Entendeu? Ó, a galera tá jogando muito mid-range, muito mais pra frente. Cara, de repente se eu for com um deck mais rápido, se eu for com um combo mais compacto, uma densidade maior de tutores, uma coisa assim, eu consigo, de repente, combar antes da galera começar a mexer as stacks. Esse é o ponto de avaliação. A primeira coisa que você tem que avaliar, o seu estilo de jogo. Cara, não adianta você copiar uma lista que não se encaixa no seu estilo de jogo, porque você não vai conseguir jogar. Provavelmente você vai se dar mal, e aí você vai falar, pô, essa lista é uma porcaria. Eu tenho visto muito, assim, há um tempo atrás, eu via muita galera pegando as curadorias, e aí, cara, vou pegar esse deck que a curadoria fez e vou jogar com ele do jeito que tá. E aí a pessoa se dava mal. Um torneio, 2 torneios. Aí chegava lá na curadoria e falava, cara, esse deck tá uma porcaria. O deck não funciona. Não é que o deck não funcione. O deck foi montado de uma forma geral. Né? O escopo do deck, o core do deck, o centro do deck. Dali você tem que adaptar ele para o seu meta. Como eu estava falando antes, o meta baseado em criaturas. Qual é a lógica de você encher de counter? Zero. Mas de repente, se o seu deck
ele não roda com criatura, uma base de criatura muito grande, o que você vai fazer? Você vai jogar mais globais. Você vai subir mais globais, porque aí você consegue destrinchar aquele meta, né? Você consegue trabalhar em cima daquele meta, e aí, cara, se eu não preciso de tanta criatura pro meu deck rodar, eu encho de global e beleza. Entendeu? Eu vou me adaptar ao que eu quero fazer naquele estilo de jogo. Sempre, claro, lembrando de manter o núcleo do deck, né? A parte principal do deck, como o deck funciona, né? Os combos, as linhas, as interações, você procura manter aquele esqueleto. E dali para frente você tem aqueles slots flexíveis que você consegue montar. Como eu gosto de falar, né? O NetDeck, ele é um atalho para o aprendizado. Para você aprender, para você que não tem base nenhuma de como montar um deck, de como começar, o NetDeck, porra, é show de bola. O NetDeck vai te facilitar a vida 1000%. Só que é aquilo. Às vezes, quando você quer inovar alguma coisa, pode ser um pouco arriscado. Às vezes você quer tirar da caixinha aquela carta que você acha que, porra, aquela carta é porra foda. Essa carta aqui eu vou quebrar o meta. Só que às vezes você não avaliou o meta com a certeza de que aquilo ali vai funcionar. Então a ideia é avalie primeiro. Avalie primeiro o ambiente que você vai jogar. Avalie primeiro a forma com que você vai fazer o NetDeck, qual a lista que você quer jogar. Se essa lista ela vai se dar bem naquele meta. Porque às vezes mesmo você pegando a lista inteira e fazendo as alterações todas, ela não vai se dar bem naquele meta. Às vezes aquele comandante ou aquela estratégia que você está montando para aquele meta não vai funcionar. Porque o meta está muito carregado de alguma coisa que trava a sua estratégia. Entendeu? Você pega um deck de Malcolm X, Malcolm Tana, Malcolm Vile, Malcolm, sei lá. Aí você pega um deck de Malcolm. E aí você vai jogar num meta onde tem 35 Eliveres. E as 35 rodam Collector Uff, rodam um hate de artefato, cara, não vai funcionar, velho. Entendeu? Não vai funcionar, porque você não vai conseguir desenvolver teu plano de jogo. Você está rodeado de decks que são contra aquele deck, são anti-meta, assim, anti o teu meta, contra o seu deck. E você não vai conseguir fazer ele funcionar. Mesmo você adaptando todo o core do deck, mesmo que você tire tudo, vai ser difícil você fazer aquele deck funcionar. Então pensa no deck, pensa na estratégia que você quer seguir. Puxou a listinha, 2, 3, 4 listinhas, deu uma olhadinha geral, pega o core do deck. Pega a espinha dorsal do deck. Fala, pô, isso aqui se repete nas 3, 4 listas. Então isso aqui praticamente o que faz o deck funcionar. Beleza? Então quais são os slots que você vê ali entre as 3, 4 listas que são diferentes? Pô, cara, tem aqui 5, 6 slots que dessa lista aqui são diferentes dessa. E dessa já são diferentes da outra. E aí você pega aquelas listas e você fala, cara, então isso aqui é o core. Esses são os combos que se repetem em todas as listas, esse é o core do deck. Isso aqui faz o deck funcionar. Essas outras que são diferentes para cada deck são os slots flexíveis. É muito fácil de você conseguir identificar isso. Quando você começar a ver 2, 3, 4 listas diferentes, você vai identificar. Se você botar uma do lado da outra, você pega no Mox, você tem uma ferramenta que você consegue comparar um deck com o outro. Você pega lá o URL do deck, você cola lá, e você consegue copiar. Ou você exporta, copia todos eles para sua pasta, sei lá, 3, 4 decks, copia para sua pasta, e aí você começa a comparar um com o outro. Você vai ver que aquelas diferençazinhas são normalmente diferenças de meta. Um torneio ou outro torneio, metas diferentes fazem você se adaptar para aquilo. Quando você aprender a fazer isso, a tua vida vai ficar muito mais fácil. Eu tenho certeza que você vai me agradecer e você vai falar assim, pô, cara, eu comecei a fazer isso e eu comecei a ter alguns resultados diferentes aqui. Eu comecei a ter
algumas ideias, alguns insights, e aí de repente você vai pegar aquele deck e você vai falar, cara, eu quero montar ele completamente diferente do que está ali. Aquelas listas ali não se adaptam ao meu método. Eu vou montar ele do zero aqui e vou montar do meu jeito. E aí, com certeza, você vai conseguir ter um pouco mais de ideia e vai conseguir começar do zero aí a montar seus decks sem precisar tanto de copiar as listas na internet. Não que isso seja uma coisa ruim, foi o que eu falei desde o início. Eu acho que quando você pega listas já consolidadas, isso facilita para você conseguir desenvolver até seu raciocínio lógico dentro daquele comandante. Você vê o que você pode extrair de melhor daqueles comandantes. Né? É isso. Vou encerrando por aqui. Vou deixar uma perguntinha para vocês. Qual foi a última adaptação que você fez no seu deck por conta do seu meta? Qual foi a última vez que você pegou lá um deck da internet ou que você montou o seu deck do zero e você teve que readaptar ele de acordo com aquilo que você estava vendo no meta? Deixa nos comentários aí. Tamo junto. Não se esquece do like. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele like legal. Tamo junto. Até o próximo aí. Valeu, um abraço.